Boa noite, meus irmãos. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Vamos orar, pedindo a direção do Senhor para mais um estudo da palavra dele. Opa! Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento na sua presença. Que este estudo venha a alcançar muitas vidas, que sejam edificadas e salvas, Senhor, pela sua palavra, pelo seu Espírito, pelo seu Filho, pelo Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. No nome de Jesus é que eu peço e agradeço. Amém. Coloca os teus anjos ao meu redor. Amém. Nosso estudo de hoje tem por título Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, como o trabalho de Deus, como Deus trabalha para a salvação do ser humano. Como é este trabalho de Deus? Então a Bíblia diz, Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, como é esse trabalho, né? Esse trabalho de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito, para que o homem seja alcançado por esta salvação. Deus Pai é o Criador de todas as coisas. Então, Deus criou tudo que existe, né, no universo. Então, Deus criou o céu, as estrelas, criou a terra, os planetas. Deus criou tudo. Lá em Gênesis 1, diz o seguinte, vou ler lá. Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em João 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então, esse verbo aí é Jesus, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, todas as coisas foram feitas, foram criadas por Deus. Então, Deus Pai, ele é o Criador de todas as coisas, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, ele é o Criador. Como Criador, ele criou todas as coisas, né? Deus é Espírito. Jesus disse, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, como Deus Pai trabalha, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito trabalha para a salvação dos seres humanos, né? Então, Deus, ele planejou, bem que eu vou ler bem aqui, em João 4:23, nos diz assim, Evangelho de João, capítulo 4, os versos do 23 ao 24, nos diz o seguinte. 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Então Deus, ele é espírito. E como espírito, ele não poderia salvar a humanidade, porque só um homem, né? Um homem de carne e osso poderia salvar a humanidade. Mas teria que ser um homem que não tivesse pecado, né? Um homem que não estivesse contaminado pelo pecado. Um homem que nunca tivesse desobedecido a Deus, né? A Deus Pai. Mas Jesus, então Deus, ele providenciou um meio para que o homem fosse salvo. Mas a humanidade toda pecou. Então a Bíblia diz que todos pecaram. Então nenhum ser humano poderia morrer para salvar outro ser humano. Todos pecaram, todos foram condenados à morte eterna, né? Deus disse para Adão e Eva: no dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Então o homem desobedeceu a Deus e comeu. Então toda a raça humana morreu. A Bíblia diz lá em Romanos 3, 23, todos pecaram, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, precisam de Deus, todos pecaram. Então nenhum ser humano estava livre do pecado. Então nenhum ser humano pecador poderia salvar outro pecador. Então Deus, aqui eu vou ler em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 22, nos diz assim, 9:22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, para o homem ser redimido, ser purificado, ser limpo do pecado, precisava de um ser humano dando o seu sangue, morrendo para salvar, para limpar o pecado dos outros seres humanos. Mas nenhum ser humano poderia fazer isto, porque todos estavam contaminados pelo pecado. Só um que não tivesse pecado poderia morrer por todos os outros seres humanos. Então Deus, ele planejou esta salvação para o homem. Então Deus, ele planejou salvar o homem. Como assim? Lá em Gênesis 3:15, Deus diz que iria mandar uma pessoa, né? Ia mandar o seu filho, o descendente da mulher, para que salvasse, para que ele salvasse a humanidade. Então Deus iria mandar o seu filho que nunca pecou, né? Jesus nunca pecou. Ele nunca fez nada de errado. Aqui em Gênesis 3:15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus prometeu aqui, Deus planejou salvar a humanidade. Então como foi esse plano? Então ele prometeu dar uma pessoa, um ser humano, que era o seu filho, que nunca tinha pecado, para morrer e salvar, para morrer por toda a humanidade e salvar todos aqueles que quisessem esta salvação. Então Deus, ele prometeu, ele planejou, prometeu, e Deus enviou o seu filho. Então Jesus foi aquele
que executou esse plano de Deus, né? Então Deus planejou salvar a humanidade. E Jesus era aquele que iria executar esse plano, ia botar esse plano em ação. Então Jesus seria aquele que viria ao mundo como um ser humano e daria a sua vida. Então ele veria, nasceria como homem, sendo homem, e quando já estivesse já um homem grande, então ele iria dar a sua vida. Aqui em Lucas, vou ler aqui em Lucas 1:30, nos diz o seguinte. Lucas 1, versículo 30, nos diz. 1:30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, que o Senhor lhe dará o trono de Davi. Então, Deus, ele prometeu dar o seu próprio filho para que morresse pela humanidade. Então, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, Deus, ele prometeu, ele enviou. Então, Jesus veio à terra e nasceu. Então, como seria o nascimento de Jesus? Como seria a fecundação de Jesus? Jesus não teria participação do homem humano, somente de Deus. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, aqui a gente vê que Deus é aquele que realmente é o Pai de Jesus. Aqui não tem a participação do homem, tem a participação de Deus. Deus gerando o seu filho no ventre de Maria. Então, isso é um milagre, né? Um milagre que Deus fez. Então, o Salvador não poderia ter pecado, mas Maria era pecadora. Só que Maria, quem gerou aqui, quem se envolveu aqui foi Deus, né? E aqui é um milagre. E nós sabemos, né, que o homem é que transmite os genes, né, para os seus filhos. Então, aqui não houve a participação do homem, e sim da mulher. A mulher, ela somente doou o seu ventre para Jesus crescer. Então, Deus, ele gerou seu filho no ventre de Maria. Ele não poderia ter pecado, porque senão não poderia salvar a humanidade. Seja bem-vinda, Gleice e Rezende, Francisca. Então, Jesus, ele foi
ele executou este plano que Deus fez para a salvação do homem. Então, Deus planejou, Jesus executou. Então, Jesus veio como Deus tinha planejado, para que este homem, para que esta humanidade perdida, longe de Deus, sem salvação, sem ter nenhuma esperança de voltar à presença de Deus, fosse salva, né? Então, vou ler mais uma vez aqui os versículos. E respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então, Deus aí gerando o seu filho, né? E a mulher apenas sendo aquele meio de o seu filho crescer no seu ventre. Então, Jesus, ele é o próprio Deus. Ele é o Deus encarnado, o Deus homem, aquele que veio como homem para poder salvar a humanidade. Aqui em Mateus 1:21 diz: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, Jesus veio com este objetivo de salvar a humanidade, né? De salvar todos aqueles que creem neste milagre, neste sacrifício, neste plano que Deus fez, porque Deus ele não poderia salvar o homem sem este sacrifício, sem esta nova vida, não é? Sem esse novo nascimento. Então, quando a pessoa crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela recebe uma nova vida, não é? Porque todos pecaram, todos morreram, todos se afastaram de Deus, todos foram condenados a ficarem longe de Deus. Então, todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas Deus, ele planejou, né, um meio. E Jesus executou esse plano de Deus para que o homem tivesse esta oportunidade. Aqui em João, né, eu já li, João 1, do 1 ao 5, Deus nos mostra, vou ler mais uma vez: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, Jesus foi este meio que Deus preparou para a salvação do homem. Então, todos aqueles que, ouvindo a mensagem de salvação, crendo que Jesus realmente é o único meio para a sua salvação, porque ele é este presente, não é? Esta salvação, esta nova vida. Deus, ele dá uma nova vida. Lá Jesus fala para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então você vai nascer de novo, você vai ter uma nova vida. Por quê? Porque todos morreram espiritualmente. Todos morreram. E para ter esta salvação, tem que ter uma nova vida nova, uma vida espiritual nova. Jesus, ele veio nos dar esta nova vida, através do seu sangue, através do seu sacrifício, sacrifício de um justo que nunca pecou,
para poder lavar o pecado daqueles que desobedeceram, e foram todos, né? Então o plano de Deus foi botado em prática e concluído, né? Quando Jesus morreu na cruz. Então, em João 19, verso 19, do 28 ao 30, nos diz o seguinte. Então, Jesus, ele veio para dar a sua vida. Aqui do 19, do 28 ao 30, nos diz o seguinte. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, está consumado, está pago, está cumprido. Já executei o plano que meu pai planejou. Meu pai planejou ele fez este plano, ele planejou tudo e eu já cumpri, já concluí, já terminei, vou morrer agora. Então diz que ele disse, está consumado, e inclinando a cabeça rendeu o espírito. Então morreu, né? Então ele concluiu ali morrendo naquela cruz, dando todo o seu sangue para a salvação de todo aquele que crê, não é só os que creem. Ele veio para todos e todos crescem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então teriam seus pecados perdoados, teriam seus pecados lavados, mas nem todos creem, nem todos acreditam, nem todos querem, né? Aqui em João ainda 20, do 11 ao 18, nos diz assim, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se o tiraste, dize-me onde puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Então aqui Jesus, no 3º dia, ressuscitou, vencendo a morte. Então Jesus, ele morreu, derramou todo o sangue dele, sangue sem pecado, sem nenhuma contaminação do pecado. Agora ele pode salvar todos aqueles que creem. Então no 3º dia ele venceu a morte, ele ressuscitou e completou totalmente o plano de salvação que o Pai fez. Agora Jesus, ele pode dar a vida, né, eterna àqueles que creem, aqueles que acreditam no sacrifício que ele fez, no amor que Deus fez, que Deus tem por cada um de nós, né, ao ponto de ter dado seu filho.
Aqui em João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. Porque Jesus foi o único homem que habitou na terra que nunca pecou. E foi o único que Deus deu para salvar a humanidade. Aqui em João 1,12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todos quanto recebem Jesus, todo aquele que crê verdadeiramente que Jesus é este meio, é este presente, essa dádiva, essa graça que eles deu para que a pessoa saia da condição de condenado ao inferno, ao lago de fogo, a ficar separado de Deus para sempre, para vir novamente à presença de Deus e tenha novamente esta salvação, esta alegria de estar na presença de Deus, tenha esse perdão, seja justificado, né? Então, quando essa pessoa acredita nesta palavra, neste sacrifício, e arrependido dos seus pecados, vem para Jesus e recebe ele como seu Salvador. Então essa pessoa recebe esta salvação, porque Deus, ele nos amou tanto. A Bíblia diz, de tal maneira que ele deu, ele planejou a salvação. Ele deu o filho dele veio e executou esse plano de Deus para salvar a humanidade. Então, Deus, ele me ama, ele ama você, ele quer lhe salvar, mas você precisa crer e recebê-lo como Salvador. Aqui em Efésios 2, 8 e 9 nos diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, Deus, ele é misericordioso. E pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, ele deu este presente, não é? De salvação, que foi o próprio Filho. Então, ele não negou, ele deu para que todo aquele que nele crê receba este presente e seja salvo. Tenha os seus pecados perdoados. Nasça de novo no reino de Deus, na família de Deus. E em breve, quando Jesus voltar, iremos morar com ele para sempre. Mas só aqueles que querem sair da condição de condenado, né? Porque quando o homem pecou, lá no Éden, toda a sua descendência já nasce condenada. Aqui em João 3,18 diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, todos pecaram, todos foram condenados à morte, todos morreram. Só sai dessa condição de morto, de condenado, se crer e receber o Filho de Deus. Quem nele crê não é julgado. Por quê? Porque recebeu o perdão. Porque nasceu de novo em uma novamente na família de Deus. Saiu da condenação que recebeu no Éden. Veio para a luz, veio para Jesus, foi lavado os seus pecados, foi perdoado. Mas para isso é necessário que, arrependido, você venha crendo neste
perdão, nesta salvação, recebendo Jesus no seu coração como seu único e suficiente Salvador. Então, o 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, todos pecaram. Todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas Deus, ele planejou a salvação. Planejou que o homem tivesse uma nova oportunidade. Jesus botou este plano em ação. E Jesus veio, deu a vida dele para que nós pudéssemos ter vida. O Espírito Santo é aquele que garante esta salvação. Então, Deus planejou a salvação. Jesus executou, botou em ação, cumpriu. E o Espírito Santo é quem garante esta salvação. Então, Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele concluiu a salvação. Mas a pessoa tem que crer e receber, arrependido dos pecados, receber Jesus. Quando esta pessoa recebe Jesus, então o Espírito Santo vem e garante, não é? Garante esta salvação. Ele nos sela como propriedade exclusiva de Deus. Então, mas isto tem que ser realmente uma fé verdadeira, né? Crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E quando nós cremos em Jesus desse jeito, então a pessoa vai abandonando os seus pecados, certo? Porque tem pessoas que dizem que aceitaram Jesus, mas não abandonam os seus pecados. Não demonstram esse amor, não estão realmente obedecendo à palavra de Deus. Então, que conclusão a gente chega? Que essa pessoa realmente não creu verdadeiramente como a Bíblia ensina, né? Aqui em Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, certo? E do 9 ao 10 nos diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então vamos prestar bem atenção. O Espírito, ele garante a nossa salvação. Então ele vem morar dentro da pessoa que é salva. Então todos os salvos têm o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não é salvo. E quem é salvo não perde a salvação. O Espírito Santo garante esta salvação. A garantia é que ele está dentro da pessoa. A pessoa foi selada, foi separada para Deus. Mas Deus conhece aqueles que crê nele de verdade. Não adianta a pessoa dizer que crê e não obedece. A evidência da sua fé, a evidência do seu amor a Jesus, é a sua obediência ao que ele manda, ao que ele nos manda fazer. Aqui o 10 diz assim: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. O corpo está morto, né? Porque o nosso corpo ainda não sofreu a transformação. Ele ainda não foi restaurado. O nosso espírito, sim. Mas o nosso corpo está sofrendo porque
ainda estamos neste corpo de pecado. Este corpo ainda peca. Por isso diz assim: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então nós fomos justificados, mas o nosso corpo ainda não sofreu essa justificação. Por isso ele está morto. Quer dizer, um dia o nosso espírito vai sair deste corpo para este corpo sofrer esta penalidade do pecado. Então nós vamos receber um corpo novo, um corpo espiritual, um corpo que é parecido com o de Jesus, um corpo que nunca mais vai sofrer morte alguma. Então, se a pessoa realmente aceitou Jesus de verdade, se ela creu de todo o coração, então o Espírito Santo garante esta salvação, né? Então aqui os versos do 14 ao 16, ainda de Romanos, nos diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebemos o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus diz para o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por quê? Porque estamos crendo verdadeiramente em Jesus como o sacrifício pela nossa salvação. Então, se a pessoa não tem esta fé, como a Bíblia ensina, então essa pessoa ainda está na condenação eterna. Ela ainda é condenada. Só deixa de ser condenada quando ela crê e recebe o Filho de Deus, o meio que Deus providenciou para a salvação da humanidade. É por isso que João, ele explica direitinho, né? No 18, quem nele crê não é julgado, mas não é julgado. O que não crê já está julgado. Por que está julgado? Porque recebeu esse julgamento, né? Lá no Éden. Todos pecaram. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. E todos nasceram espiritualmente mortos. Mas quando nós cremos no sacrifício de Jesus lá na cruz e recebemos Ele no nosso coração, arrependido dos nossos pecados, por amor a Deus, Deus ele nos amou tanto, né? Que ele planejou e Jesus executou e o Espírito Santo nos selou. Ele nos garante esta salvação, porque ele está dentro de nós. Então, se a pessoa diz que é salvo, mas está praticando tudo de errado, então ele ainda está na carne, ele ainda está na perdição, ele não é salvo, ele não está crendo verdadeiramente em Jesus. Porque quem crê verdadeiramente em Jesus vai abandonando os pecados. Ele não sente prazer em fazer as coisas erradas, né? Então nós devemos ver como é que está a nossa vida, se realmente é uma vida que está agradando a Deus ou não. Será que realmente eu estou fazendo a vontade de Deus? Aqui em João 16, do 7 ao 11, nos diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for,
o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, Jesus aqui estava prometendo enviar o Espírito Santo quando ele subisse ao céu. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, Jesus, ele precisava voltar ao céu para mandar o Espírito, porque Jesus não poderia entrar dentro do crente como carne, como homem. Então teria que ser o Espírito, ele teria que vir em Espírito. Então ele disse, eu vou para o Pai, mas vou mandar o Consolador, aquele que é igual a mim, para ele habitar dentro de vocês. Então, como o Espírito, ele pode habitar dentro de nós, né? Para nos ajudar, para nos selar, para dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus e que ninguém pode nos tocar. Ninguém pode tirar mais esta salvação de dentro do salvo. Porque o salvo é aquele que está crendo, que ele está resistindo todo o mal, que ele está sempre procurando fazer a vontade de Deus. Então, este salvo, ele é selado pelo Espírito. O Espírito Santo está nos ajudando nesta caminhada aqui nessa terra. Então, toda a pessoa que tem Jesus como seu Salvador, ele é selado, ele tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo nunca mais sairá de dentro desta pessoa. Mas Deus, ele conhece os dele. Ele conhece aquele que crê verdadeiramente nele. Ele conhece aquele que realmente ama a ele, está disposto a dar a sua própria vida por ele, né? Então, nós não sabemos quem crê de verdade. Eu creio e eu estou procurando a cada dia fazer a vontade do meu Deus. Espero que você também esteja. Aqui em Mateus, no capítulo 25, verso 41, diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, Deus, no dia do juízo, aqueles que rejeitaram a salvação, o meio que Deus preparou, que Deus planejou, foi executado por Jesus e selado pelo Espírito Santo. Pessoas que rejeitaram esta salvação, então elas vão receber isto de Deus, né? Então o rei dará também aos que estiverem, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque estas pessoas, elas já eram condenadas. Mas Deus, ele nos amou tanto que fez este plano para que o homem voltasse à sua presença, para que o homem tivesse uma nova vida, para que esse homem nascesse de novo, espiritualmente, porque Jesus, ele foi aquele que cumpriu toda a lei de Deus. Jesus teria que obedecer toda a lei que Deus deu aos homens, no caso aos judeus, para que eles cumprissem. Jesus cumpriu toda, por isso ele pôde fazer uma nova lei, um novo testamento. E esse testamento você
pode ser salvo através dele. Então você tem esta nova oportunidade. Se a pessoa rejeita, então naquele dia do juízo, então Deus vai dizer para esta pessoa: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, Jesus, ele veio, sofreu tudo, né? Apocalipse 20 nos diz o seguinte, Apocalipse capítulo 20, os versos do 11 ao 15, nos diz o seguinte: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, todos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram aos mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, o livro da vida é o livro do Cordeiro, é o livro de Jesus, onde está escrito todos aqueles que o receberam como Salvador, todos aqueles que creram nele de verdade, todos aqueles que, arrependidos dos seus pecados, foram selados pelo Espírito Santo, estavam dispostos a dar a sua vida por Jesus. E muitos dão, e muitos estão morrendo, e muitos já morreram, e muitos estão morrendo. E você, será que realmente é um desses salvos, desse selado, desse escrito no livro da vida? Então, se você ainda não creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, então receba-o, porque ele ainda está esperando você. Mas ele está voltando para buscar a sua igreja. Então Jesus está voltando. E você, meu irmão, que é salvo, mas que não está obedecendo a palavra de Deus, então é tempo de se ajeitar. Porque a evidência do salvo é se afastar do pecado. A evidência do salvo é a obediência a Jesus. Se você diz que é salvo, mas não está obedecendo a Jesus, então você está dizendo que não é salvo, que você não está crendo verdadeiramente em Jesus. Porque o verdadeiro salvo, a evidência de que ele é salvo, é a obediência a Jesus. Então, Deus Pai planejou a salvação dos homens, da humanidade. Deus Filho executou esta salvação. Ele cumpriu, ele fez tudo. Deus Espírito garante esta salvação. Ele está dentro da pessoa. Ele selou, não é? Agora, só depende de você querer, crer, receber, arrependido dos seus pecados, esta salvação que é Jesus. Então vamos orar. Se você quiser aceitar Jesus agora, aceite, receba ele, convide ele para entrar no seu coração. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
Então Jesus está dizendo que entra em sua casa. A casa aí é a sua vida, é o seu coração, é o seu corpo, é a sua alma, é seu espírito. Então Jesus quer habitar dentro de você na pessoa do Espírito Santo. Se você quiser aceitar Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu ouvi esse estudo, eu ouvi a tua palavra e sei o quanto o Pai me amou ao ponto de lhe dar para a minha salvação. E eu estou crendo, estou arrependido dos meus pecados. E eu lhe convido para vir morar no meu coração, na pessoa do teu Espírito, pois eu quero ser propriedade exclusiva do Senhor. Eu quero esta salvação e me ajude a continuar esta caminhada firme no Senhor. Obrigado por ter dado a sua vida por mim. Eu lhe aceito. Amém. Se você fez essa oração crendo verdadeiramente que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, que Ele morreu para lhe salvar, e você é salvo porque você creu e recebeu, então você agora é um filho de Deus. Um filho de Deus, porque todos os que receberam Jesus se tornaram filho de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus, a saber os que creem em Jesus. Então que o Senhor lhe abençoe. Procure uma igreja que pregue a palavra de Deus verdadeiramente e vá se congregar, estude a sua Bíblia e cresça espiritualmente e espere, Jesus está voltando. E você, meu irmão, permaneça firme, se achegue a Cristo, reúna a sua família, ore com ele, estude a Bíblia. Vamos nos achegarmos mais a Deus, mais a Cristo, é tempo. Orar, jejuar e estudar a Bíblia, evangelizar por onde formos. Jesus está voltando e devemos fazer a nossa parte. Então, se você acha que esse estudo vai alcançar alguém, então envie, mande para seus amigos, para sua família, para seus conhecidos. Assim você também estará evangelizando. Também vai lá no meu canal no YouTube, Estudos Bíblicos com Maria Antônia, e se inscreva lá, dê o seu bonzinho, e assim você está ajudando na evangelização da palavra de Deus. Até terça-feira.